A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade aos nossos estudos acerca da mediunidade, sua prática, estudo e reflexões, entendimento, conhecimento acerca dessa faculdade natural que todos temos em algum grau, meu caro ouvinte. E, portanto, com a instrumentação conhecida, saberemos dar curso correto na sua aplicação, na sua propriedade de libertação com Jesus. Estamos abordando a apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1. Estamos abordando o método kardeciano de comprovação mediúnica. E no item 2 desse tópico, temos Allan Kardec e o uso da intuição na investigação dos fatos espíritas. Sim, meu caro ouvinte, porque o codificador, com toda a sua bagagem intelectual e moral desenvolvidas, foi o bom senso reencarnado, também tirando de si mesmo recursos de investigação e da própria intuição para elaborar todas as perguntas que nós certamente faríamos e haveremos de fazer, porque há perguntas que Kardec fez que é preciso que nós, primeiro, possamos nos amadurecer na proposta do conteúdo. É preciso estudar a pergunta para saber o que Kardec está elaborando e certamente chegaremos lá. Perplexo ante a grandiosidade do conhecimento que os fenômenos mediúnicos apresentavam, o codificador percebe, contudo, que nem sempre era possível obter respostas satisfatórias, claras e objetivas, utilizando apenas o método racional. Teve então a feliz ideia de associar à metodologia científica instrumentos da percepção extrasensorial, como diríamos nos dias atuais. Guiando-se pela intuição, faculdade que lhe era bem desenvolvida, definiu inovador método racional intuitivo de investigação do fenômeno mediúnico. Mas, meu caro ouvinte, o que é a intuição? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. A intuição, diga-se de passagem, é uma modalidade ou aptidão psíquica muito comum no ser humano em geral. Nos médiuns em particular e em especial nos psicógrafos e psicofônicos. Surge na mente como uma lembrança de ideias ou acontecimentos anteriormente conhecidos do encarnado, quando este se encontra no estado de sono e sonho. Ou seja, meu caro ouvinte, é tudo aquilo que nós adquirimos da qualificação que realizamos no esforço próprio. A intuição vem de dentro de nós, estabelecida por concurso de uma intervenção externa. A intuição manifesta-se também quando o médium consegue captar mentalmente e de forma sutil ideias e sentimentos transmitidos pelos espíritos. Assim, o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. Consulte o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 16, item 191. No item 3 temos o método racional intuitivo
de comprovação mediúnica, proposto por Allan Kardec para a interpretação dos fenômenos mediúnicos, o método racional intuitivo é a hábil associação de instrumentos científicos de observação, registro e processamento de dados com os recursos da intuição, a fim de elaborar uma ou mais conclusões a respeito de um fato ou acontecimento. Então nós observamos na obra O Livro dos Espíritos a pergunta realizada por Kardec, a resposta dos instrutores da humanidade e, vez ou outra, comentários de Allan Kardec, que vem nos trazer essa proposta de apresentação racional e intuitiva, clareando ainda mais o conceito oferecido, apresentando, portanto, a sua contribuição. No início de suas pesquisas, o codificador utilizou o método racional intuitivo para melhor compreender a origem e razão de ser das manifestações mediúnicas que ocorriam abundantemente na sociedade da época. Mais tarde, esse método foi aplicado, dentre outros, para, letra A, classificar e qualificar a faculdade mediúnica. Letra B, entender o papel dos médiuns na comunicação mediúnica, sua influência moral e a do meio onde vivia, as contradições mediúnicas, falsas e verdadeiras, e as mistificações. Letra C, explicar a relação espírito-médium, a ação anímica do médium, necessária e desnecessária. Letra D, definir tipos e graus da influência dos espíritos no mundo físico e de como neutralizar ou evitar a ação dos espíritos inferiores. Letra E, identificar a natureza, intenções e identidade do espírito comunicante. Letra F, organizar uma reunião mediúnica séria e instrutiva. Então observamos aqui, meu caro ouvinte, como a doutrina espírita surgiu como uma ciência nova através de uma metodologia, de uma pedagogia meticulosamente estruturada em bases seguras de investigação, de pesquisas, de investigação profunda, de comprovação através dos fatos mediúnicos, abordando questões e recursos satisfatórios para surgir então como um recurso facilitador do entendimento de todos nós para compreendermos cada vez mais a mensagem do Evangelho de Jesus. Todas essas informações serviram de referência para a edificação da doutrina espírita, que, partindo do Livro dos Espíritos, escrito na forma de um código, foi posteriormente desdobrado ou decodificado nos demais obras básicas, de acordo com uma temática específica, tais como o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Ou seja, meu caro ouvinte, cada uma dessas obras são derivadas do Livro dos Espíritos, que apresenta 4 partes. A sua primeira parte foi desdobrada na Gênese, a segunda parte no Livro dos Médiuns, a terceira parte no Evangelho segundo o Espiritismo e a quarta parte, o Céu e o Inferno. Então essas 4 obras derivam da primeira, o Livro dos Espíritos. Portanto, a base de todas essas obras, onde devemos iniciar os nossos estudos, antes de qualquer uma delas, é estudar meticulosamente, aprofundadamente, o Livro dos Espíritos. Um ponto relevante que não deve passar despercebido é aquele que a nova ordem de conhecimentos trouxe no seu bojo, a questão moral.
Então a questão moral é muito importante na formação dos caracteres da personalidade, no amadurecimento, no aperfeiçoamento e qualificação das nossas vidas de espírito que aprendemos com nosso Senhor Jesus Cristo e seus ensinamentos. Eis a qualidade que podemos oferecer para sermos bons médiuns. Esta é revelada como a verdadeira fortaleza da doutrina espírita, que a rigor deve transformar o indivíduo para melhor. Então os fenômenos existem à vontade, meu caro ouvinte, desde o início dos tempos. Com a doutrina espírita, nós passamos a apresentar a condição favorável de qualificação para sermos instrumentos melhores no trabalho com a doutrina espírita e, portanto, com os nossos amigos espirituais. Daí Allan Kardec afirmar: o mais belo lado do espiritismo é o lado moral. É por suas consequências morais que triunfará, pois aí está a sua força, pois aí é invulnerável. Allan Kardec disse essas palavras, onde a fonte vamos consultar na Revista Espírita de novembro de 1861, na sua página 359. Então atentemos bem para este fato, meu caro ouvinte. Nós, médiuns, que estabelecemos o concurso da prática mediúnica nas reuniões sérias com o objetivo de realizarmos o propósito do Evangelho de Jesus em nossas vidas, através dos fenômenos mediúnicos, eles serão revestidos em qualidade, em teor, em propriedades cada vez mais favoráveis no âmbito da libertação do mal, nas possibilidades de realização pessoal com Jesus, na condição de aprendizes, buscando a cura das nossas mazelas, das nossas condições que nos prendem ainda às imperfeições, à ignorância. Todo o trabalho realizado com Jesus será invariavelmente a proposta de qualificação moral de nossas vidas. E é com o compromisso assumido que nós vamos aprender cada vez mais diante das metas apresentadas na doutrina espírita para nos enxergarmos de forma mais ampla e então nos esforçarmos, nos estimularmos e trabalharmos para a renovação moral dos nossos caracteres de personalidade. Vamos continuar abordando os métodos de aplicação kardeciana diante dos fenômenos mediúnicos já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos, reflexões da prática mediúnica, da mediunidade, dessa faculdade bendita que Deus coloca em cada uma das nossas vidas para o nosso aperfeiçoamento no trabalho do bem, na possibilidade de realização pessoal, na renovação íntima da moral cristã que temos por base a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Estávamos estudando as palavras de Allan Kardec quando afirmou na Revista Espírita de novembro de 1861 que a moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, porquanto foram estas as condições que Allan Kardec reconheceu
ao se deparar com os próprios indivíduos, os próprios habitantes do mundo espiritual, trazendo a mensagem do Evangelho de Jesus, em virtude de não haver outra melhor. Significa dizer, em outras palavras, meu caro ouvinte, não, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Os Espíritos vêm não só confirmá-la, mas também nos mostrar a sua utilidade prática. Tornam inteligíveis e patentes verdades que só haviam sido ensinadas sob forma alegórica e, juntamente com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia, pois Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Esta afirmação, meu caro ouvinte, você pode conferir no Livro dos Espíritos, na conclusão número 8, na página 457 da edição de 2013. Então é exatamente isso, meu caro ouvinte. O Evangelho de Jesus, bem refletido, bem estudado, que se estabelece contato diário como um livro de cabeceira, que nós possamos toda hora esticarmos os nossos braços, tocá-lo, abri-lo, refletir com calma, ler a sua mensagem, mas não com aquela perspectiva de já estabelecermos pela nossa experiência alguma resposta, mas nos permitirmos a intuição, a inspiração, ao sentimento que vai estabelecer um concurso de valores que vai nos auxiliar na libertação dos mais complexos valores que ainda estamos intricados dentro de cada um de nós, não é, meu caro ouvinte? E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Instruções Psicofônicas, psicografia de Francisco Cândido Xavier, por autores diversos. Capítulo 1. Renúncia. Meus amigos, rendamos graças ao nosso Pai Celestial, guardando boa vontade para com os homens, nossos irmãos. Como de outras vezes, achamo-nos juntos no santuário da prece. Nossa visita, contudo, não tem outro objetivo senão colaborar na renovação íntima, que nos é indispensável, a fim de que não estejamos malbaratando os recursos da fé e os favores do tempo. Volvendo a vós outros, endereçamos igualmente a nossa mensagem a todos os companheiros que nos escutam fora da carne, órfãos de luz, ao encalço da própria transformação com o Divino Mestre. Porque somente em Cristo é possível traçar o verdadeiro caminho da redenção. Aprendamos a ceder, recolhendo com Jesus a lição da renúncia, como ciência divina da paz. Constantemente, nossa palavra se reporta à caridade, e admitimos que caridade seja apenas alijar o supérfluo de valores materiais da nossa vida. Entretanto, a caridade maior será sempre a da própria renunciação, que saiba ceder de si mesma para que a liberdade, a alegria, a confiança, o otimismo e a fé no próximo não sofram prejuízo de qualquer procedência. Como exercício incessante de autoburilamento, é imperioso ceder diariamente de nossas opiniões, de nossos pontos de vista, de nossos preconceitos e de nossos hábitos, se pretendemos realmente assimilar com Jesus
a nossa reforma no Evangelho. Toda a natureza é escola nesse sentido. Cedendo de si própria, converte-se a madeira bruta em móvel de alto preço. Abdicando os prazeres da mocidade, o homem e a mulher alcançam do Senhor a graça do lar, em favor dos filhinhos que lhes conduzirão a mensagem de amor e confiança no futuro. Consumindo as próprias forças, o sol mantém a terra e nos sustenta a vida com seus raios. Meditai a realidade, principalmente vós outros, que já vos desenfaixastes do envoltório físico. Cultivemos a renúncia aos haveres e afetos da retaguarda humana, para que a morte se nos revele por vida imperecível, descortinando-nos nova luz. Todos os dias volta o esplendor solar à experiência do homem, concitando-o a aperfeiçoar-se por dentro pelo ouvido de velhos fardos das impressões negativas que tantas vezes se nos cristalizam na mente, escravizando-nos à ilusão. E porque vivemos desprevenidos, gastando a esmo as oportunidades de serviço obtidas no mundo, com o corpo denso, somos colhidos pela transição do túmulo, como pássaros engaiolados na grade do próprio pensamento. É necessário esquecer para reviver. É imprescindível o desapego de todas as posses precárias da estação carnal de luta, para que o incêndio das paixões não nos arraste às calamidades do espírito, pelas quais nos paralisa o anseio de progresso em seculares reparações. Não há liberação da consciência quando a consciência não se liberta. Não há cura para as nossas doenças da alma quando nossa alma não se rende ao impositivo de recuperar a si mesma. Saibamos assim exercer a doce caridade de compreender as criaturas que nos cercam, não somente entendê-las, mas também ampará-las pelo desprendimento de nossos desejos, percebendo que o bem do próximo, antes de tudo, é o nosso próprio bem. Recordemos que as leis do Senhor se manifestam em voz gritante nas trombetas do tempo, conferindo a cada coisa a sua função e a cada espírito o lugar que lhe é próprio. Desse modo, não nos adiantemos aos celestes desígnios, mas aprendamos a ceder, na convicção de que a justiça é sempre a harmonia perfeita. Atentos ao culto do sacrifício pessoal, sob as normas do Cristo, peçamos a Ele coragem de usar o silêncio e a bondade, a paciência e o perdão incondicional no trabalho regenerador de nós mesmos, de vez que não podemos dispensar a energia e a firmeza para nos afeiçoarmos a semelhantes virtudes que em tantas ocasiões repontam entusiásticas de nossa boca, quando o nosso coração se encontra longe delas. Irradiemos os recursos do amor, através de quantos nos cruzem a senda, para que a nossa atitude se converta em testemunho do Cristo, distribuindo com os outros consolação e esperança, serenidade e fé. Imitemos a semente humilde a desfazer-se no solo, aparentemente desamparada, aprendendo com ela a desintegrar as teias pesadas e escuras que nos constringem à individualidade eterna, a fim de que o nosso espírito desabroche no chão sagrado da vida, em novas expressões de entendimento e trabalho. Para isso, não desdenhemos ceder e supliquemos ao eterno benfeitor nos ajude a plasmar-lhe a doutrina de luz, nas suas próprias vidas,
para que a nossa presença, onde quer que estejamos, seja sempre uma fonte de reconforto e esperança, serviço e benevolência, exaltando para aqueles que nos rodeiam o abençoado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bezerra de Menezes para os nossos corações, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.